Este é mais uma dose regenerativa, o podcast da B4, a primeira bolsa de ação climática, e sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas análises profundas. Hoje a gente vai olhar para um mercado um tanto quanto curioso, onde um código digital que representa tipo uma árvore em pé na Amazônia, está de repente se tornando mais valioso do que a própria madeira que alguém tiraria se derrubasse ela. Isso é uma mudança de paradigma gigantesca. Com certeza. E para quem nos escuta entender bem como funcionam esses sistemas de limite e comércio que estão detalhados na literatura recente, a gente pode usar uma analogia bem simples. Imagine que o planeta está em uma dieta rigorosa. Uma dieta de calorias, digamos assim. Exato. Cada país e cada empresa tem um limite de calorias ou de emissões de carbono que pode consumir. Então, se alguma indústria se descontrola e ultrapassa essa cota, ela é forçada a comprar os créditos de dieta de quem foi mais disciplinado e conseguiu emagrecer as suas emissões. Uma forma bem didática de ver a coisa. Pois é, e vale ressaltar que essa nossa análise de hoje é baseado no material e desenvolvido pela Camila Santa, graduada no MBA em Tecnologias Digitais e Inovação Sustentável da USP. E o título completo desse artigo maravilhoso é Mercado de Créditos de Carbono no Brasil e no Mundo, Regulamentação, Atores, Desafios e Oportunidades. E o que torna esse material tão relevante para a gente discutir aqui é a missão de desvendar mesmo essas engrenagens ocultas, sabe? Aquelas que já movimentam bilhões de dólares globalmente. A ideia é dissecar a arquitetura desse mercado. Sim, e comparar as coisas, né? Exatamente. Contrastar aquelas regulações super rígidas do hemisfério norte com esse potencial monumental que o Brasil tem, que ainda está meio adormecido. E, claro, entender como a tecnologia está moldando a resposta definitiva da sociedade para a nossa atual necessidade climática. Até porque a gente não está falando só de abraçar árvore, né? De jeito nenhum. A gente está analisando, na verdade, a reengenharia de todo o sistema financeiro global. Certo, vamos desempacotar isso. Porque, assim, a estruturação desse mercado não surgiu do nada, né? Para a gente entender o peso do Brasil nesse tabuleiro global de hoje, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para como as regras desse jogo foram criadas. É fundamental. E o texto se apoia muito no conceito de 1 tonelada de CO2 equivalente. Eu fiquei curiosa. Como que isso funciona na prática? Porque, tipo, uma siderúrgica e uma fazenda de gado emitem gases completamente diferentes. Então, a genialidade dessa métrica está justamente nessa padronização matemática. Porque, veja bem, a atmosfera recebe um monte de gases que retém calor, só que eles operam em intensidades muito, muito diferentes. Tipo o metano, que o pessoal sempre fala. Isso, o metano. Ele é super comum na agricultura, na decomposição do lixo, e o metano tem um potencial de aquecimento global que é dezenas de vezes superior ao do dióxido de carbono puro, sabe? Nossa, dezenas de vezes? Sim, e tem o óxido nitroso que é ainda mais potente. Então, para criar um mercado financeiro que realmente funcionasse, era impossível colocar cada gás para ser negociado em uma bolsa separada. Ia ser um caos. Ia faltar liquidez para tudo isso. Perfeito. Por isso eles convencionaram o CO2 equivalente. Você pega o volume daquele gás que foi emitido e multiplica pelo fator de aquecimento dele em relação ao carbono. Essa matemática simples criou a base para o mercado existir. E, historicamente, quem deu a estrutura jurídica para isso foi o Protocolo de Kyoto, lá no final dos anos 90, com o famoso Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Ah, o MDL. Mas peraí, o material aponta que esse MDL tinha umas falhas bem graves na estrutura, não é? Tinha, e não eram poucas. Era basicamente um esquema onde os países ricos pagavam para não ter que fazer o dever de casa e reduzir as próprias emissões em casa, certo? Olha, essa é uma leitura cirúrgica das limitações que a gente tinha naquela época. O MDL permitia que nações muito industrializadas financiassem o projetinho de energia limpa num país em desenvolvimento e usassem isso para bater na própria meta. A falha era que isso não exigia um esforço global simétrico. Fica fácil, né? Você polui lá e paga aqui. Pois é. E o divisor de águas de verdade só foi acontecer com o Acordo de Paris. Mais especificamente por causa do artigo 6,
que tentou arrumar a casa e criar um mercado global unificado e cooperativo de verdade. E aí o artigo traça uma divisão que é crucial a gente entender. A divisão dos dois mercados. Exato. Correndo em vias paralelas. De um lado, você tem o mercado regulado, que é aquele sistema imposto pelos governos, o cap and trade. E do outro lado, tem o mercado voluntário. Onde as empresas compram porque querem. Isso. Empresas não reguladas comprando créditos de forma espontânea para tentar neutralizar a pegada delas. E aqui eu preciso colocar um ponto de interrogação gigantesco. Porque o relatório mostra uns dados que me deixaram intrigada. Se o mercado voluntário não tem lei nenhuma obrigando a compra, por que ele movimentou valores recordes? O preço médio da tonelada chegou a subir 82% em 2022. É um salto impressionante mesmo. Total. Qual é a lógica econômica para uma empresa despejar tanto dinheiro voluntariamente e ainda aceitar pagar mais caro por algo que o governo nem está cobrando dela? Então, a resposta para isso está numa mudança enorme na forma como o mundo corporativo enxerga o risco. A pressão parou de ser só do governo e passou a ser uma pressão sistêmica. Dos investidores, você diz? Exatamente. Fundos de investimento trilionários começaram a exigir metas ambientais de verdade antes de colocar o dinheiro na mesa. O que a gente viu em 2022 não foi só um salto em volume de compras, foi um salto de qualidade. O pessoal simplesmente fugiu daqueles créditos baratos e cheios de dúvidas. Eles queriam garantias. Queriam rastreabilidade total, transparência. E o estudo aponta que eles queriam projetos que entregassem os chamados co-benefícios. Não é mais só capturar o gás lá no meio do nada. O mercado começou a pagar um prêmio financeiro alto se você provasse que o projeto protege a biodiversidade ou ajuda uma comunidade nativa, por exemplo. E como tem poucos projetos bons assim, a lei da oferta e da procura jogou o preço lá em cima. Perfeito. Essa busca por integridade puxou toda a curva de preços para cima. Ora, se tem tanto dinheiro assim procurando segurança no mercado voluntário, é lógico pensar que os governos iam começar a correr para regular isso e pegar a fatia deles. E o relatório mapeia bem quem está liderando esse xadrez global. Com certeza. A gente tem a União Europeia com o sistema mais antigo e maduro, operando desde 2005, e a China, que abriu a bolsa dela há pouco tempo, mas já tem o maior volume do mundo de longe. Mas aqui entra uma questão matemática que eu queria entender. A fonte cita uns dados do Banco Mundial que dizem o seguinte: para a gente atingir aquelas metas climáticas de Paris, o preço do carbono deveria estar ali entre 50 e 100 dólares a tonelada. Esse seria o valor ideal. Só que na China mal chega a 10 dólares. Então, sendo bem fria na análise financeira, esses mercados não estão servindo só como uma forma super barata de comprar uma licença estatal para continuar poluindo? Ora, essa assimetria de preços que você trouxe é literalmente o calcanhar de Aquiles dessa regulação de hoje. Porque, pensa comigo, uma taxa de 10 dólares não muda a viabilidade econômica de quem usa carvão. Não incentiva a empresa a trocar um equipamento fóssil por um elétrico, porque pagar a multa sai muito mais barato do que inovar. Pois é, a conta não fecha. Mas, se conectarmos isso com a visão geral da economia, fica bem claro que a paciência do mundo para esse tipo de dumping ambiental acabou. Como assim paciência acabou? A Europa olhou para isso e pensou o seguinte: o nosso produtor aqui na Alemanha paga quase 100 euros na tonelada. O concorrente dele lá na Ásia paga 10 dólares. Isso é injusto? Então eles criaram uma ferramenta chamada Mecanismo de Ajuste na Fronteira para o Carbono, o famoso CBAM. Pera, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Manda. Essa mecânica desse CBAM não é só o velho protecionismo europeu disfarçado de virtude ecológica, porque na prática eles estão enfiando goela abaixo as políticas deles nos países em desenvolvimento, taxando produtos se o país de origem não cobrar o próprio carbono. E você não está sozinha nessa crítica. Essa é exatamente a acusação que rola solta lá na Organização Mundial do Comércio. Muito país bate o pé dizendo que o CBAM é uma barreira tarifária unilateral e injusta. E o que a Europa responde? A justificativa técnica deles é tentar evitar o que chamam de vazamento de carbono, que é quando uma indústria simplesmente decide fechar a fábrica na Europa e abrir lá do outro lado do mundo, emitindo a mesma sujeira e depois só manda o produto de volta de navio. Entendi, eles terceirizam a emissão. Exato.
Então, na prática, funciona assim. A alfândega da Europa calcula a pegada de carbono daquele aço ou do fertilizante que está chegando no porto. Se o país que exportou não cobrou um preço interno que seja compatível pela emissão daquela fábrica, a Europa vai lá e cobra a diferença na hora de desembarcar. Nossa, então o preço vai ser cobrado de um jeito ou de outro. Sim, deixando as brigas diplomáticas de lado, o efeito final é absoluto. A tarifa vai ser recolhida. A única escolha que o país produtor tem é se esse dinheiro do imposto fica no cofre dele ou se vai para o cofre da Europa. Ou você regula e taxa em casa, ou eles taxam lá no porto deles. E essa engenharia toda coloca o Brasil num estado de alerta máximo. Totalmente. Porque a nossa economia inteira é movida por exportação de commodities que exigem muitos recursos. Então a gente tem que agir rápido para não ser engolido por essa taxação internacional. E o que eu acho mais louco no relatório é o paradoxo do Brasil. O gigante adormecido. Isso. O material cita números da McKinsey mostrando que o Brasil tem potencial para fornecer nada menos que 50% de todos os créditos globais focados em florestas e natureza. É um volume absurdo. A gente está falando de um mercado potencial de até 26 bilhões de dólares por ano. É muito dinheiro. Muito. O Brasil está naquela posição raríssima de poder simplesmente ditar as regras desse mercado global. Mas claro, desde que a gente construa uma lei e uma infraestrutura que funcionem. E o artigo detalha bastante a criação do nosso Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o SBCE. Que veio daquele projeto de lei, o PL 2148, né? Esse mesmo, de 2015. E a arquitetura que eles escolheram é muito parecida com o modelo europeu de Cap and Trade. Tem um gatilho de entrada super claro. Qualquer complexo industrial que emita mais de 25 mil toneladas de CO2 equivalente por ano entra no mercado de forma obrigatória. E aí eles ganham uma cota limite do governo? Isso, eles têm que apresentar inventários bem rigorosos. Se passarem do teto, tem que ir no mercado e comprar permissão. Se conseguirem emitir menos, essa eficiência vira um ativo financeiro que eles podem vender para quem estourou a cota. A lógica para a indústria até faz sentido. Mas eu notei um detalhe no texto que parece o elefante na sala. É uma coisa muito polêmica que desafia a matemática inteira do país. Se diz em relação aos setores regulados? Juntos, eles são quase toda a nossa pegada climática. Só que no texto da lei do SBCE, o setor primário do agronegócio ficou totalmente de fora dessas obrigações. É um ponto de tensão enorme mesmo. Como que a gente cria um sistema de limite onde o maior emissor simplesmente não faz parte da brincadeira? Então, o documento aborda essa assimetria de uma forma bem parcial e analítica. Para você ter ideia dos números que eles trazem, a mudança no uso da terra, que é basicamente o desmatamento, responde por cerca de 49% das nossas emissões. E a agropecuária direta vem com mais 25%. Ou seja, 3/4 do problema? Basicamente. Mas a decisão de deixar o setor primário de fora veio de duas frentes. Primeiro, pelas dinâmicas ali da bancada parlamentar durante a votação e segundo, por uma questão técnica mesmo. É extremamente complexo você medir com precisão emissões difusas de gado e pasto em milhares de propriedades rurais espalhadas pelo país. Entendi. A logística de auditoria seria um pesadelo. Sim, mas o resultado prático e matemático disso tudo, e os especialistas do artigo deixam isso claro, é que esse mercado regulado brasileiro, do jeito que foi desenhado agora, só vai ter jurisdição sobre uns 15% do total de emissões do país. E a consequência disso é cristalina para quem nos escuta. Se a regulação do governo vai pegar só uma fatia minúscula focada na indústria, a ação de verdade, principalmente para financiar projeto de floresta, vai ter que acontecer no mercado voluntário. Não tem outro caminho. Que é onde está a nossa vantagem competitiva bilionária. Só que... E aqui o bicho pega. O material mostra que esse mercado voluntário tem uma crise de credibilidade gigante. E a pergunta que não quer calar é: como garantir que uma árvore protegida no Acre realmente compensa o voo que um executivo fez lá em Londres? Essa é a vulnerabilidade central que a pesquisa disseca. Porque durante muito tempo esse mercado operou confiando numas auditorias muito falhas. E aí surgiram dois fantasmas assustadores. A dupla contagem e os créditos fantasmas. Isso. A dupla contagem é aquele pesadelo da contabilidade. Imagina que uma tonelada de carbono é evitada aqui e vendida por uma empresa estrangeira. Só que o governo brasileiro também vai lá e anota essa mesma tonelada na planilha dele,
para mostrar para a ONU que está cumprindo a meta. 1 tonelada virou 2 na contabilidade. Nossa, um caos. E o crédito fantasma? O crédito fantasma é um erro de método gravíssimo. E o relatório até cita o escândalo da certificadora Verra. Eles são a maior autoridade global disso. E o abalo foi sísmico. Pois é, eu li isso. Como que a maior certificadora do planeta aprova um monte de crédito que não vale nada? Onde que a auditoria quebra? A quebra acontecia nas premissas. Nesses cálculos de desmatamento evitado, o sistema meio que exige que você preveja o futuro. Como assim? A empresa que cria o projeto chega e diz: olha, sem a minha ajuda, esses 1.000 hectares vão ser totalmente desmatados nos próximos 10 anos. Aí eles vão lá e protegem a área. A diferença entre esse cenário trágico que eles imaginaram e a floresta que continuou lá vira crédito de carbono. Então eles ganham em cima de uma tragédia hipotética? Exatamente. E as investigações mostraram que essas premissas de ameaça eram infladas de propósito, na maioria das vezes. O projeto não estava salvando uma área que corria risco real. Eles estavam gerando ativo financeiro em cima de uma floresta que, estatisticamente, ninguém ia derrubar de qualquer jeito. É quase como vender seguro contra enchente no meio do deserto. Perfeita analogia. E o resultado disso? Mais de 90% dos créditos florestais que eles analisaram simplesmente evaporaram em termos de valor climático real. Não valiam o papel que estavam impressos. Que desastre. Quando as multinacionais descobriram que gastaram milhões em neutralidade baseada em matemática fantasma, o pânico bateu no mercado inteiro. Nossa. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque quando a auditoria humana e a planilha de Excel falham desse jeito vergonhoso, a tecnologia tem que entrar no jogo. Não dá para construir um mercado de 26 bilhões num sistema que qualquer um manipula, né? Sem chance. E o texto aborda muito essa virada tecnológica, que parece ser a única salvação para recuperar a transparência. O foco principal agora é tirar o poder desses registros centralizados. O estudo aponta direto para o blockchain. E aqui entra um processo fundamental, que é a transformação de ativos. Isso é o único pilar que vai sustentar o mercado daqui para frente. Então esquece aquele certificado de papel bonito na parede. Esquece. O crédito passa por essa transformação de ativos e ganha uma identidade digital que é inviolável. O blockchain funciona como um grande livro público. Todos os dados do projeto, a coordenada do satélite da floresta, a medição do tamanho das árvores, o laudo técnico, tudo isso é encriptado na rede de forma imutável. Tá, mas vamos tensionar isso aí. O que impede um espertinho de pegar esse ativo digital e vender ele ao mesmo tempo para uma empresa na Ásia e outra na Europa? Porque o meio digital é famoso justamente por ser fácil de copiar e colar. É uma ótima pergunta. Mas o que impede é justamente o consenso criptográfico que é descentralizado. Não é igual um banco de dados de uma empresa onde alguém vai lá e apaga uma linha. Sei. No blockchain, para a transação ser válida, milhares de computadores na rede têm que atestar a matemática daquilo ao mesmo tempo. E tem um detalhe matador. Quando uma empresa compra esse ativo digital e usa ele no balanço ambiental dela, o contrato inteligente executa uma função de queima. Queima o ativo. Sim, ele é aposentado para sempre. Se alguém tentar vender aquele mesmo código um segundo depois, a rede inteira rejeita a operação na mesma hora. Fica provado que aquela unidade já foi usada. Não tem como fazer dupla contagem porque não tem um ponto central para o fraudador manipular. Resolvido o problema. Pois é. E o material até cita empresas que fazem essa transformação de ativos. Infraestruturas enormes, tipo a Expansive, a Tucan, e eles dão um destaque super legal para uma solução brasileira, a B4. Ah, a plataforma nacional? Exato, foi lançada em 2023. E eles desenharam o sistema exatamente para amarrar essa segurança do blockchain direto com a ação climática real. Dá clareza desde lá da origem na floresta até a empresa dar baixa no sistema corporativo dela. E olha para nossa audiência por que isso importa tanto. Porque essa transformação de ativos em rede traz uma segurança financeira brutal. Quando um grupo gringo olha para o Brasil agora, ele sabe que a integridade daquele lote de preservação está garantida pelo código, não pela promessa de alguém. Isso reduz o risco de greenwashing a quase zero. E é isso que atrai o capital estrangeiro de verdade e limpa essa imagem manchada que o mercado de carbono tinha. Perfeito. Quando você analisa o cenário completo,
que o material traz, essa regulação apertando lá fora, barreira tarifária surgindo e a tecnologia de transformação de ativos criando liquidez segura, você vê o desenho claro da economia de baixo carbono da próxima década. A tecnologia finalmente alcançou o tamanho da nossa necessidade climática. É muito louco pensar nessa jornada, né? Do fracasso lá atrás do protocolo de Kyoto, passando por esse cerco que a Europa está fazendo agora, até chegar nessa rede tecnológica inviolável. É fascinante. E lendo tudo isso, tem uma reflexão no final do artigo que muda muito a forma como a gente entende a geografia do dinheiro. Sim, e é um insight genial. Se a gente olhar para a história, o poder sempre esteve ligado a coisas palpáveis. Lá atrás, o ouro dizia se um país era forte. Depois, foi a capacidade de produzir petróleo que mandou no mundo financeiro. E agora? Agora, com essa transformação de ativos aplicados à natureza, a gente está migrando para um padrão carbono. Se a neutralidade provada lá no Código Digital virar a chave exigida para qualquer empresa acessar o mercado global, as regras de poder mudam completamente. O Brasil muda de patamar. Sem dúvida. Países em desenvolvimento que têm florestas gigantes e conseguem auditar isso na rede, não vão mais ser só os caras que exportam soja e minério. No futuro, a gente poderia assumir um papel parecido com o que os bancos centrais fazem hoje. Emitindo moeda. Emitindo a moeda mais valiosa do século XXI, que é a prova inquestionável de ar limpo. A indústria pesada do mundo inteiro vai precisar desesperadamente dessa moeda para continuar operando dentro da lei. E a gente é quem vai ter o cofre cheio. Acompanhe a gente no Spotify e não esqueça de abrir sua conta na B4, www.b4.capital. Acompanhe o fechamento dos ativos sustentáveis todos os dias às 17h23 no blog da B4 e para consultar os preços em tempo real, acesse índices.b4.capital.